vamos ver. Vocês querem ver como é que é um desempenho de um parlamentar numa CPI? Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, você tem 10 segundos para se inscrever ou seu fureba irá virar esquerdista. Pronto, agora que você se inscreveu, voltemos ao vídeo. Se fosse o senhor Nicolas, ele estaria... Ah, uai, tô enfrentando aqui, ó. Aqui eu tô vendo esse ladrão do INSS aí, né? Esse aí eu quero... Faz o L, né? Ia tá lá. Vamos ver como é um cara sério. Kim Katsumoto Kataguiri, por favor, pronuncie-se aí na CPI do INSS. Na CPMI do INSS. Vamos lá. Senhor Rubens, o senhor disse que trabalhou durante 6 meses recebendo R$6.000 e que depois foi convidado a, aspas, estruturar empresas e aí passou a ganhar R$70.000. Isso está correto? Não. O que foi que o senhor disse, então? A afirmação que eu comecei iniciando com um salário de R$6.000 e depois houve um crescimento gradativo. Não é que eu saí de 6.000 para 70.000. Isso, eu nunca disse que não foi gradativo, mas... Tá correto você dizer que passou a ganhar 70.000 dentro desse processo de estruturar... O Likes OFC disse, é óbvio que não, é que o Renan tem que vender a terra arrasada pra vender solução. Tenha calma, a verdadeira opinião do Renan é à noite, agora tá de promoção. Deixa eu entender, a verdadeira opinião é a mesma que eu dei na Folha de São Paulo. A verdadeira opinião é a mesma que eu falo no Valete Plus. Eu quero saber onde vamos dizer, a parte que eu não estou emocionado, porque eu não tô emocionado, eu tô falando real. Sim, a terra tá bem arrasada no campo. Caso você não tenha percebido o que aconteceu semana passada. Não apenas, deixa eu explicar, o Tarcísio deu uma declaração pública, saiu matéria, acho que na CNN, falando que ele não é candidato à presidência da República, como os emissários dele foram atrás dos deputados estaduais, já pra avisar, vai ter uma agenda legislativa, tipo assim, gente, vamos focar aqui no estado de São Paulo que a gente meio que ficou pra trás, tá? Você diz porque nós temos deputado estadual, que é o Guto em São Paulo, caso você não saiba. Isso é concreto, isso é real. Isso não é brincadeira. Tem papo, não tem ilusão nenhuma. Tô falando a real aqui pra vocês. E deixa eu te explicar uma coisa, o Likes UFC, que fica aí achando que eu tô enganando a galera. Pra nós, da missão, é melhor que o Tarcísio seja candidato e que ele esteja bem blocado nessa super chapa. Com PSD, com União, com PP, com Republicanos, com MDB, com PL, com todo mundo. Pra nós é melhor, eu quero o Tarcísio como candidato. Eu quero o Tarcísio, com todas essas putas do Central ao redor. Quero ele. Tá? Prefiro, pra nós é melhor, tá? Então você tá viajando na maionese. Só tô sendo concreto e realista e demonstrando pra você a estratégia ali é toda uma bosta. Vamos lá, pra dar o play. Só pra contextualizar, o Rubens, que tá na CPI que o Kim interrogou, foi preso em flagrante ontem, né? Enfim. Ele é suspeito de envolvimento no esquema de desvio de recursos do órgão do INSS e foi deposto como testemunha. Ele é ex-diretor de empresas ligados a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Eu vou voltar do começo pra... Tá, então vamos lá. Obrigado, presidente. Senhor Rubens, o senhor disse que trabalhou durante 6 meses recebendo R$6.000 e que depois foi convidado a, aspas, estruturar empresas e aí passou a ganhar R$70.000. Isso está correto? Não. O que foi que o senhor disse, então? A afirmação que eu comecei iniciando com um salário de R$6.000 e depois houve um crescimento gradativo. Não é que eu saí de 6.000 para 70.000. Isso, eu nunca disse que não foi gradativo, mas tá correto você dizer que passou a ganhar 70.000 dentro desse processo de estruturar empresas? Não dentro do processo de estruturar a empresa, mas sim no desempenho das minhas funções. No desempenho do quê? Das minhas funções dentro dessa estrutura. E quais eram as suas funções da estrutura? Era simplesmente cuidar do administrativo, contas a pagar e receber. Parece uma função bastante simples para quem recebe R$70.000. No início da sua Quantos a pagar exposição, você você disse que receber? nos últimos... Com dificuldades pra falar português, isso. Esse cara não ganharia um salário de mais do que R$2,5, R$3.000, isso. Esse cara tem pelo nível, assim, cognitivo, pelo português do cara, esse cara seria um auxiliar de contas a pagar, tá? Com muita sorte. Vamos lá. Nos meses recebeu uma pequena gratificação por excesso de trabalho. De quanto foi essa pequena gratificação? As conotações sobre o assunto pode ser usado para me incriminar, então permaneço em silêncio.
Foi questionado aqui, o senhor confirmou que sacou 949 mil reais em espécie e fez o pagamento pro careca do INSS. O senhor não se questionou do porquê fazer esse saque em espécie? Não, O senhor simplesmente achou normal sacar 949 mil reais em espécie e fazer um pagamento pra uma pessoa? a conotação sobre o desdobramento dessas operações pode ser usada para me incriminar, então prefiro ficar em silêncio. De fato, muito provavelmente incrimina, no mínimo, o senhor e quem recebeu um pagamento de 949 mil reais em espécie. Depois de ser contratado ou indicado, melhor dizendo, pelo careca do INSS, você se encontrou com algum parlamentar? Nunca, O senhor se encontrou com algum ministro de Estado? nunca, O senhor já entregou em espécie ou transferiu dinheiro licitamente para algum parlamentar? nunca, A Vênus que o senhor se referiu, ela, dentre os seus serviços, está a prover, segundo o senhor falou, educação financeira. Isso está correto? correto, O senhor era um dos responsáveis por conduzir esse curso de educação financeira, essa consultoria de educação financeira? não, Certo. A renda do senhor nos últimos 48 meses, segundo o senhor, foi de 70 mil reais. Segundo o senhor não, também... não afirmei isso nos últimos 48 meses. Bom, você afirmou isso logo no início quando foi questionado pelo relator. Eu posso puxar das notas taquigráficas, mas não seria a primeira contradição do senhor aqui. Então, a partir de quando até quando o senhor passou a ter a renda de 70 mil reais ao mês? Sem muita precisão, acredito que a partir do fim do primeiro semestre de 2023. Certo. Então, a partir do final do primeiro semestre de 2023, até qual período você teve essa renda? Até março de 2024. Até março de 2024. Muito bem. Durante esse período, você teve uma renda de 70 mil reais. Eu vou ignorar outras décadas de trabalho que você desculpa, possa... vou ter que interromper. O Pimba do Victor BMF mandou 5 frangos suíços. Me chamam de ladrão, bicha, maconheiro. Aí o Bolsonaro, é pra já, Flávio, Caluxo, bananinha, com você. Bom demais. Me chamam de ladrão, Flávio. Bicha. Ok, foi boa, desculpa, volta um pouquinho. ter tido. Eu vou ignorar outras décadas de trabalho que você possa ter tido. Durante esse período, você teve uma renda de 70 mil reais e você disse que seu carro é um Tiguan, que você não tem casa, que você mora de aluguel no Guará e que você tem 300 mil reais na poupança. Me parece, até porque eu não imagino que a função que fez você receber 70 mil reais foi a primeira função da sua vida, que esse patrimônio é incompatível com a renda, e incompatível eu estou falando do ponto de vista de ser inferior a uma renda de 70 mil reais. Onde o senhor gastou o resto do dinheiro? Onde esse dinheiro está? O senhor não acumulou patrimônio com esse dinheiro? O que gastou tanto a ponto de você hoje ter um padrão de vida que parece incompatível com as movimentações financeiras que você fez nos últimos meses? As conotações sobre o assunto podem ser usadas para me incriminar, então me reserva ao silêncio. Bom, então, sempre que a gente faz um questionamento sobre saque ou pagamento de dinheiro em espécie, o senhor disse que não pode responder porque vai se incriminar. Sempre que a gente faz uma pergunta em relação a saber ou não saber que várias pessoas do seu relacionamento e que fizeram o senhor chegar na sua posição tem ou não tem relação com o INSS, ou o senhor diz que não sabe, ou o senhor diz que não vai responder para não se incriminar. Quando nós questionamos, quando o relator questionou, aliás, no início da oitiva, sobre eventuais indicações políticas para o senhor alcançar sua posição, o senhor também disse que não poderia responder sob pena de estar se incriminando. Então eu quero ilustrar muito claro aqui o que o senhor disse até agora, e o senhor me corrija se eu estiver errado em algum ponto. Até agora o que foi dito aqui pelo senhor é que o senhor foi diretor de uma empresa
de um diretor do INSS, cujo um dos sócios era um dos diretores do INSS, também diretor de uma empresa, que tinha uma das suas sócias, a esposa do procurador do INSS, diz que foi indicado por essas posições pelo careca do INSS, então, diretor numa empresa de um diretor do INSS, depois diretor de uma empresa da esposa do procurador do INSS, e depois afirma, pelas suas próprias palavras, que foi indicado pelo careca do INSS, mas ao mesmo tempo diz não saber de nada e não ter nenhum envolvimento com o objeto da investigação. Sr. Rubens, eu não sou nenhum gênio da raça, mas me parece evidente que essa história é muito pouco verossímil. Você está me dizendo que foi contratado e dirigiu e era responsável por notas fiscais e operações financeiras e administrativas de duas empresas comandadas e que tem como sócios pessoas diretamente ligadas ao escândalo, que chegou a essa posição por causa do principal articulador desse escândalo, pelo menos até agora. Eu duvido muito que o careca do INSS haja sozinho, sem respaldo político, que não tenha indicação ou respaldo de deputado federal, de senador, que não tenha respaldo de ministro de Estado. Duvido muito que alguém chegue numa posição de movimentar bilhões de reais num cargo que depende de respaldo político, num cargo que estava reservado a um partido político e que não tenha respaldo de um político, e que não tenha respaldo de um mandatário. Mas enfim, mais uma vez resumindo, diretor de duas empresas, ou responsável por operações financeiras de duas empresas, de duas pessoas que estão sendo diretamente investigadas pelo escândalo do INSS. Pausa. Chegou a essas posições por causa Preciso do careca do responder o público aqui. O Cowboy, sério, sempre achei que a análise dava mais gente, mas lógico que dá mais gente a análise renais. É que vocês estão vendo aqui que a análise vai com 4.900 pessoas no canal do MBL. E o Arthur só faz no canal do MBL, então vai dar uns 7.000 pessoas. Só que tem no canal do Renan Santos mais 2.700 pessoas. É isso, vamos lá, pode dar o play. Pessoal, like na live, é importante que você deixe o seu like na live ou no corte que você esteja vendo isso. Então, like aí pra ajudar a gente a crescer mais. Vambora. INSS. Me parece uma coisa tão ilógica quanto dizer que, não sei, tem um prato que tem arroz, tem salmão cru, tá envolto em alga, mas não é sushi. Assim, eu não consigo acreditar como é que uma pessoa chega numa posição que, coincidentemente, sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma indicação política, de um sujeito que era diretor do INSS e estava envolvido na fraude, de uma esposa do procurador do INSS, que foi quem permitiu a fraude e quem ignorou os avisos do próprio corpo técnico, dos seus próprios assessores para permitir a fraude, e ao mesmo tempo diz ter chegado nessa posição pelo principal articulador da fraude. Assim, presidente, sinceramente, dadas as diversas contradições que foram, aliás, brilhantemente apontadas pelo deputado Duarte Júnior, e pelos questionamentos e pelo apontamento também feito pelo deputado Alfredo Gaspar em relação à ocultação de documentos, eu acredito, com todo respeito já futuramente à decisão que Vossa Excelência vai tomar, mas que esta CPMI sairia muito desmoralizada e, em certa medida, até perderia a razão de ser, se frente a todos esses crimes que são tão patentes, que são tão flagrantes. Eu tô mandando, ele chegou a 100% e ele começou do zero. É isso, pode ir. Eu tô mandando o vídeo. O senhor Rubens não saísse preso daqui. Essa é a minha manifestação, já antecipando tanto o meu voto em relação à prisão preventiva, como também o meu endosso e meu apoio caso Vossa Excelência decida pela prisão em flagrante. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Kim Kataguiri. Domo arigatou. É uma aula que está sendo dada aqui de como atuar numa CPI. Veja, o Kim Kataguiri, ele em nenhum momento ele precisou levantar a voz, ele não precisou dar show, não precisou fazer nada. De maneira clara, ele foi pegando as fraquezas do cara e encaminhou um discurso que levava à prisão do cara, porque era óbvio, era cristalino. Qualquer um que assistiu isso, saiu no antagonista, tá bombando lá no antagonista. O antagonista mostrou, ó, aqui é a condução, foi a condução do Kim. Pois bem, olha a notícia que saiu.
Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa. Tá? Então, Rubens Oliveira Costa está com pedido de prisão decretado por parte da CPI, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, e espero que vá em cana e espero que delate. Esse esquema, galera, é um esquema multibilionário que vem acontecendo debaixo do nariz, na verdade dentro do INSS, há anos, que tomou dinheiro de velho a dar com pau. Coitado dos senhores e senhoras de idade, nem perceberam o que estava acontecendo. Aliás, só um parênteses do parênteses aqui que a gente precisa colocar. É impressionante como existem esquemas, e esses não são, vamos colocar aí, um golpe, né, um escândalo. São, vamos dizer, vantagens levadas sobre pessoas que não têm muita matemática financeira. Aquela coisa do crédito consignado, sabe? Liga lá um cara dessas empresas grandes, que patrocinam um time de futebol. Vão lá, joga o papinho. O senhor de idade acha que contraiu. Não, aqui eu já tô colocando na tua conta, aqui já tô fazendo, tô botando 50 mil na sua conta, isso aí você nem vai ver, vai abater da sua aposentadoria por mês, tá tudo bem. E as pessoas vão, e você tem um endividamento, senhores de idade, porque vamos lembrar, é um crédito líquido certo. Quando você faz esses créditos consignados, que é o que muitas dessas empresas fazem, elas estão contando com um recebível líquido certo, que é a aposentadoria desses senhores. Né? O esquema do INSS pega muito isso. Pegava dados cadastrais das pessoas, saía contraindo essas dívidas ali com uma série de empresas malandreadas com laranja. Me parece que o Rubem Costa é um laranja, um operador pro careca do INSS. Então, que fique claro para todo mundo, temos aí um gigantesco esquema, e é um gigantesco esquema dos mais perversos. Porque envolve senhor de idade, envolve aposentadoria, portanto envolve verbas alimentares, mas envolve, acima de tudo, tá? Pessoas simples e humildes que não conseguem se defender. Essas pessoas não dispõem de meio de defesa. A gente viu as entrevistas das pessoas que foram alvo desse escândalo, senhorinhas que nem sabiam entender o que estava sendo abatido na conta delas. Nisso aí, tá? A gente tem que abre uma caixa nova e a gente começa a entender como o Estado brasileiro, com os seus partidos políticos, ele é orientado a levar vantagem sobre quem é ignorante. E aí a gente abre a última caixa, que é, se o Estado brasileiro, se o sistema político brasileiro, ele é orientado a levar vantagem sobre essas pessoas, portanto, quanto mais ignorantes, quanto mais analfabetas ou analfabetas funcionais as pessoas forem, mais fácil a instalação desses instrumentos de apropriação dos recursos dessas pessoas. E a isso nós damos o nome de Estado brasileiro. E a isso a gente explica o fenômeno do Centrão. Isso a gente explica porque as regiões pobres brasileiras são muito pobres e a corrupção está mais presente lá do que em qualquer outro lugar. As pessoas não conseguem se defender dessa bagaça. Põe na tela aí. Precisamos saber do careca do INSS se Frei Chico está envolvido, diz Kim Kataguiri. Isso é importante. Frei Chico é o elo que amarra o escândalo do INSS ao Lula. O Frei Chico é o irmão do Lula. E é impressionante que a família Lula consegue, assim, onde tem um lulista, onde tem um membro dessa família, tem escândalo. Vamos ler a notícia. Saiu no antagonista, o Guilherme Resch. O deputado federal Kim Kataguiri disse nesta terça-feira que é preciso perguntar ao lobista conhecido como careca do INSS, na oitiva de quinta, 25, se o irmão do presidente Lula, Frei Chico, recebeu algum repasse de dinheiro descontado indevidamente de aposentados e pensionistas. Frei Chico é vice-presidente do SINDINAP, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, uma das entidades investigadas por realização de descontos associativos indevidos. Na verdade, não é que é uma das maiores nesse esquema todo. Abre aspas pro Kataguiri. Por que ele não ficou com todo o dinheiro para ele? Aliás, pera. Conforme Kataguiri, é fundamental saber se Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca, quem foi o deputado ou senador que indicou as pessoas do INSS que permitiram o escândalo acontecesse e para quem o lobista fez os pagamentos. Abre aspas agora. Por que ele não ficou com todo o dinheiro para ele? Aliás, eu diria que ele ficou com a boa parcela, alguns milhões de reais, mas que a maior parte, essa é uma tese que pelo menos a investigação descobriu até agora, eu tenho muito firme na minha cabeça, foi para algum deputado, algum ministro de Estado, ou para algum senador, ou para vários deles. Lógico que é o elemento político do aparato de corrupção. Meus amigos, todo grande escândalo de corrupção que envolve esse aparato estatal, em algum momento tem que ter o elo político. Mensalão, Petrolão. Mesmo escândalos pegaram o governo Bolsonaro, aquele famoso escândalo das barras de ouro no Ministério da Educação, que foi abafado. Envolvia o que no fim do dia? Tinha uma parte que era a operação política. Tá? Kataguiri prosseguiu. Eu quero saber quem são essas pessoas. Tem algum envolvimento do irmão do presidente da República, do irmão do Lula? Ele recebeu algum repasse disso?
Algum senador da base do governo, algum deputado da base, algum ministro do governo Lula recebeu esse dinheiro? Eu acho que esses são os principais questionamentos a serem feitos para ele. O deputado disse acreditar, porém, que ele não vai se manifestar sobre isso para não ser morto, porque há pessoas poderosas e perigosas envolvidas no esquema de descontos irregulares. O anúncio de que a oitiva do lobista está marcada para quinta foi feito pelo presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o senador Carlos Viana, na segunda-feira. O Careca foi convocado pela comissão e inicialmente iria comparecer no último dia 15 de setembro, mas após o ministro André Mendonça do STF considerar habeas corpus obrigando seu comparecimento, ele decidiu não o depor. Segundo Viana, porém, houve negociações com o advogado de Antunes, beleza. Sim, meus amigos, alguém aqui acha que o Frei Chico, irmão do Lula, não tem nada a ver com essa treta? Que não recebeu um caraminguazinho nessa treta? Sendo o Sindinap um dos principais pivôs desse escândalo? Fala galera, se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, comentar aqui embaixo e compartilhar com os amigos. Valeu!